E aí, galera, voltamos ao vivo aqui do estúdio da Publicis Production, diretamente do Festival do Clube de Criação, com o segundo episódio do Bodcast. O podcast que coloca o bode no meio do estúdio. Primeiro, já agradecendo de cara a galera da Klebme, que está dando todo o suporte aqui da técnica para fazer essa transmissão ao vivo, direto nas redes do grupo e também na rede da PXP. Então, acompanha diretamente lá no Instagram, que vocês conseguem ver e ouvir também, para a gente estar juntinho. E dessa vez tenho aqui, junto comigo, em todos os episódios vocês vão também ter, e vai ter euzinho aqui de host, e o co-host aqui, o Tobias, sempre, né? Oi, gente! Já demos uma pausa, já almocei, girei por aqui, produzi conteúdo. E agora voltamos para essa segunda parte para colocar o bode na mesa, no podcast. Assuntos do mundo corporativo e do marketing que ninguém quer falar. E também agora, gente, eu tenho a honra, mas a honra de receber duas mulheres poderosíssimas do mercado. Nossa, duas divas do mercado. Que, nossa, não tenho nem roupa para falar com essas duas, tá? Marcinha Esteves, CEO, sócia da Lilara e presidente da ABAP. Marcinha, que gentil, que honra ter você aqui. Muito obrigada. Honra minha, obrigado pelo convite. Aqui não vai ter bode nenhum, que só tem amigo nessa sala, então vai ser um papo muito que do bom. Obrigada pelo convite, viu? Não, obrigada eu. E Mari, que eu posso também chamar de amiga. A Mari, presidente da APRO, muito obrigada pela presença. Obrigada, uma honra estar aqui com duas pessoas que eu admiro muito. E 4. o Tobias eu tô conhecendo hoje, desculpa, Tobias. Olha o humor. Muito prazer conhecê-lo. Horrível. Obrigada pelo convite. Gente, primeiro eu vou colocar as regras aqui do jogo, né? Porque é importante que vocês saibam, a gente está aqui para colocar o bode na mesa. Então, o assunto vai ser assim: a gente vai tratar de assuntos que nem sempre são tão confortáveis, né? Mas aqui é para a gente falar com transparência, leveza e educação, ética, né? Bom senso, sempre. Mas se quiser fugir da perguntinha, é só tocar o bode, tá? Então vocês podem tocar o bode. Deixa quiser, tá? Já me entrega o bode aqui. E acabar a bateria. Deixa o bode aqui. Deixa o bode aí do lado, qualquer coisa, aperta o bode. Não pode chute embaixo da mesa, não pode dedo no olho, não pode puxar o cabelo. Mais alguma coisa, Tobias? Não pode expor nada de grupos de WhatsApp. É uma coisa importante de brifar. Não pode morder. Não pode morder, só eu posso. Então tá bom. É da minha natureza. Boa. Então, feitio. Vamos lá, vamos começar assim, com uma perguntinha para as duas, que eu acho que já para quebrar o gelo, que está muito quente aqui. Vamos colocar o gelo aqui. Não, vamos quebrar o gelo. Mas falando de uma condição de mercado que a gente está vivendo, a gente está num mercado em transformação, um mercado que está exigindo muito, tanto de agência como de produtora, e um mercado que, ao mesmo tempo, exige que a gente seja muito colaborativo, né? A gente tem aí cada vez mais as entregas para multiplataformas, multiformatos, e ao mesmo tempo que as relações entre os parceiros sejam também em multiformatos, né? A gente tem, às vezes, parceiro que é concorrente, parceiro que é cliente, concorrente que é cliente. Então, assim, hoje está tudo muito confuso, esse tipo de relação. A gente tem, por exemplo, um cliente dentro da agência que, às vezes, um momento é parceiro, outro momento passa a concorrer. Então, eu queria ouvir de vocês que presidem associações, né? Falam em nome de agência, falam em nome de produtora. Como vocês veem hoje a manutenção do equilíbrio e a sustentação da saúde desse mercado de uma forma sustentável, assim, e vem disso como colaborar cada vez mais para que isso seja saudável, essas relações. Quem começa? Marcinha já olha pra minha cara. Quer o bode já ou não? Não. É tirar 0 ou 1, Não, vamos nessa. Eu acho que, primeiro de tudo,
Eu tenho a sorte de ter do outro lado da mesa a Márcia Esteves, que é uma pessoa super equilibrada, do diálogo, enfim. E eu acho que, assim como a Marcinha, a gente olha muito pelas pessoas, né, Marcinha? É uma grande preocupação que a gente tem de pensar nesse mercado a longo prazo. Porque eu acho que existe também uma certa aflição de resolver o problema hoje, que eu acho que está todo mundo vivenciando, acho que as agências estão numa questão de fazer o caixa fechar, as produtoras nesse momento também de entender o tamanho que tem que ter, enfim. Mas a gente tem que lembrar que esse mercado, o que a gente quer deixar para a próxima geração, né? Então eu acho que é uma preocupação que a gente tem, uma preocupação que eu compartilho com a Marcinha lá dentro da ABAP, de olhar para esse mercado a longo prazo. Dito isso, concordo com você. Eu acho que o modelo de negócio está mudando, não só pela a estrutura das empresas, mas eu acho que as novas tecnologias estão aí colocadas para também deixar esse modelo ainda mais disruptivo. Então eu acho que está todo mundo tentando entender como é que vai ser esse mercado daqui para frente. A APRA e a BAP, a gente vem conversando há 2 anos sobre esse assunto lá dentro, dentro das associações, né? Um diálogo, às vezes, difícil, né, Marcinha? Mas eu acho que sempre muito respeitoso e entendendo as dores de cada lado, né? Que eu acho que essa é a parte importante da história. E eu acho que tem espaço para todo mundo, o mercado é grande. Eu acho que o que a gente precisa preservar e olhar, e aí falando como associações, é para que as relações sejam éticas, sejam justas, sejam transparentes. Perfeito. Porque é o que a gente está vendo aqui, que esses novos modelos de negócio, às vezes, isso é deixado de lado, né? Em cima de uma pressão que a gente sabe que existe para gerar resultado, para aumentar faturamento, enfim. Então, eu acho que a gente, como associação, a gente tem feito um trabalho muito em conjunto e colaborativo nesse sentido, de como é que a gente consegue pensar um formato, né, que possibilite uma maior transparência nas relações, mais ética, enfim. Eu acho que é um pouco por aí, né, Marcinha? Eu acho que a tua pergunta dá pra gente ficar aqui uns 3 dias conversando sobre. Podemos ficar, a gente pode. Vamos aumentar mais um dia do festival. Eu não acho, tá? Tô assim, sendo super direto ao ponto, que nosso mercado tem uma mania de matar as coisas, né? Então a gente fala assim, a TV vai morrer, o jornal vai morrer, todo mundo vai morrer. A gente tem uma cultura e é uma narrativa que a gente comprovadamente já deveria ter percebido que ela não vai acontecer, de rouba-monte, não de desenvolvimento de mercado. Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar nesse ganha-ganha, né? Como é que a gente faz para o ecossistema se transformar na BAP? E não foi por acaso, quando a gente fez todo o plano, né, enfim, desse biênio, eu estou no segundo biênio agora, mas isso não muda. A BAP assina, né, como um olhar do ecossistema, porque as agências estão no meio, elas estão espremidas em diversas pontes, em diversos espaços, e a gente nunca teve um mercado tão interdependente, né? Antes a gente olhava essas verticais, produtora, agência, o anunciante, Sim. as plataformas, os veículos. Agora não, cara, todo mundo é interdependente. Às vezes, uma atitude, não vou chamar de errada, mas que não esteja combinada de uma das partes, ela acaba arrebentando o ecossistema inteiro. Então, acho que a gente tem É o efeito dominó, né? eu acho que a gente tem que aprender a ter conversa difícil. A Mari falou muito bem, assim, a gente tem conversas difíceis, mas as conversas difíceis com respeito, elas constroem, a gente busca alternativas. Eu acho que é inevitável que a gente olhe que existe uma cadeia inteira espremida, né? A fragmentação fez com que o nosso trabalho ficasse muito mais complexo, muito mais custoso, e a tecnologia, que para o mundo inteiro como narrativa chega como a eficiência fácil, rápido, barato, nos nossos mundos de agências e produtoras, é o oposto, custa, né? Custa e custa muito mais. Precisa de mais pessoas, precisa de mais ferramenta, precisa de mais tudo. Então a gente acabou confundindo este lugar de eficiência num lugar de valor. E a gente tem que ter essa conversa, tem que voltar a fazer com que nosso mercado cresça. E quando a gente olha, é muito interessante, porque o nosso mercado cresce em investimento de mídia. Mas a gente já fez a pergunta se está todo mundo crescendo em receita, em margem, que é esse o lugar, de fato, em que a gente, né, como indústria, tem que reportar e se preocupar. Sim. Então, enfim, eu acho que a gente
Não, mas você trouxe um ponto importante, Marcinha, porque a gente estava no episódio anterior aqui, o Tobias participou muito bem até, ele teve um surto no tempo de episódio. Eu tô ansiedade como creator, até fiquei toda creator, história dentro. Porque ele também participa, né, participa dessa cadeia aí, a gente falou, estava aqui a Paulinha Limonda e estava também a Rejane da O2. E o tema do episódio anterior era The Check Please, quem paga a conta? E a gente falou muito sobre essa transformação em que a tecnologia entrou, que a cadeia toda sufocada e que prazos de pagamentos que também são, né, prazos que são a gente sabe que tem vezes que a gente tem prazos de pagamentos que são combinados, depois são prolongados. Então, assim, esse esforço todo de estrutura que hoje a tecnologia exige para que a gente tem que colocar e que às vezes se confundem com eficiência e que nem sempre, né, resulta que não resulta em gasto. Então, quem paga essa conta, no final das contas? Porque acho que a BAP mesmo fez um estudo agora, recentemente, que as margens das agências vêm cada vez mais sendo estranguladas e acho que das produtoras também acontecem a mesma coisa, né? Então, essas conversas difíceis, eu acho que aqui esse podcast é uma das propostas, é exatamente essa, a gente trazer luz para esses bodes, né, que acontece, que a gente tem que trazer e tem que ser discutido, porque a gente precisa falar sobre esse assunto, porque não adianta a indústria crescer em números, porque a gente tem uma indústria que é muito expressiva, né, que a gente sabe que o que representa a indústria de comunicação dentro do Brasil, mas a gente tem uma margem que está sendo estrangulada e que não significa mais nada, né? Que está cada vez. O crescimento vira inchaço. Exato. Então, acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Quem é que está pagando essa conta no final? Né? Sim. Para mim, a resposta é bastante simples e clara. A criatividade, a gente perde em qualidade, né? E quando eu digo qualidade, quando a gente está estrangulado, a gente deixa de ter tempo, a gente deixa de ter as variáveis necessárias para fazer um bom trabalho. Então, quando as pessoas falam, mas a propaganda hoje não é como era antes. Não, não é mesmo. Porque a cadeia está se estrangulando. Falta já te Não, paixão não falta. Mas eu acho que a gente perde na criatividade, né, no todo, porque a gente vai estrangulando, então, né, não tem mágica, e a gente perde nas pessoas. Porque as pessoas vão acabar trabalhando mais do que o necessário, porque você não tem a quantidade necessária de pessoas para fazer o que precisa ser feito. Então é uma lógica que você perde-perde. Todo mundo está perdendo. Todo mundo, porque no final do dia o nosso trabalho é construir marca, né? Através da criatividade. E cadê essa construção de marca? Cadê essa consistência? Então, de novo, quem paga a conta, eu acho que é fácil, a resposta é fácil. Como inverter essa lógica e transformar, para a gente voltar a trazer valor, o tempo, as premissas necessárias para que o trabalho criativo seja desenvolvido de ponta a ponta, com tudo que é necessário. Isso passa por investimento, isso passa por tempo, isso passa, enfim, por diversas dinâmicas. Essa não é nem a resposta difícil, eu acho que é a cultura que a gente tem que restabelecer e que isso vai precisar de tempo e de muita vontade das lideranças para que aconteça. Com certeza. Não, e você falou na questão de talento, é verdade, né? Do lado de cá das produtoras, a gente sofre uma pressão violenta dos técnicos, né? Porque são sindicalizados, enfim. Então, no caso da produtora, ela fica nesse sanduíche, porque de um lado os técnicos têm tabelas muito rígidas, né? E a gente tem uma fiscalização ferrenha ali do sindicato, Ministério Público, enfim. E do outro lado, esses orçamentos cada vez mais, né, espremidos. Então, é difícil, é uma conta desafiadora de fechar. E a gente vê que muito técnico também, hoje em dia, prefere trabalhar no entretenimento do que trabalhar na publicidade, porque no entretenimento ele consegue ter uma qualidade de vida maior, que também é uma questão que a gente vive na publicidade, nessa questão de saúde mental, que é uma questão, enfim, recorrente nas conversas, né? Mas aí é um outro podcast, não é? Outro podcast, a gente pode fazer daí mais 5 dias de festival para falar sobre isso. O cliente nessa história. Quanto a gente consegue embarcar o cliente nessas conversas difíceis e o quanto a gente consegue puxar o cliente para essa roda de conversa. Quanto vocês acham que a gente tem que trazer essa luz para esse bode com o cliente na mesa? Eu acho que a gente tem que trazer o ecossistema inteiro para a mesa. Acho que não são só os clientes. São os clientes, são as agências, são as produtoras, são Os técnicos. são os técnicos, são as plataformas,
são os veículos, a gente tem que trazer todo mundo. De novo, o que a gente vai fazer quando uma plataforma diz que vai produzir filmes em 3 segundos por inteligência artificial? Todo mundo tem que estar na conversa. Não é nem fazer quando disser, que já está fazendo, não é, e de novo, eu acho que a gente precisa chamar todo mundo para conversa, pelo menos a minha experiência tem sido que quanto mais a gente tem as conversas difíceis, todo mundo está aberto a fazer o melhor. Às vezes a correria passa e a gente deixa de ter as conversas necessárias e isso acaba se tornando uma realidade nas nossas rotinas, mas eu não vejo ninguém não disposto a conversar. Eu vejo um mercado correndo, atropelado por sua rotina, com pouco tempo para essas conversas. É como se a gente estivesse investindo muito tempo na sobrevivência e pouquíssimo tempo na estratégia que vai nos tirar desse lugar. Tá, uma ansiedade, né, Massinha, para resolver o problema agora e não pensar esse lugar de longo prazo. Não, com certeza, acho que todo mundo tem que estar nessa mesa para essa discussão acontecer. E concordo com a Massinha, do que eu vejo, do que a gente conversa com os clientes, muitos abertos para ter essas conversas. Mas é complexo evoluir, né? Eu acho que é isso, é um trabalho também de formiguinha que a gente faz acho que de letramento também, né, Marcinha? Que muitas vezes eu sento para conversar com alguns clientes, a gente explica, enfim, do ponto de vista de produção, fluxo de produção, como funciona, porque um problema constante nosso lá é a questão de prazo de pagamento. E a gente tem conversas muito honestas e transparentes para os clientes, e falta realmente o letramento no entendimento de como é feito, né, esse fluxo de produção, o porquê que tem que ser pago no máximo em 60 dias, enfim. Então essas conversas, elas acontecem, mas aí quando você acha que resolveu o problema, a pessoa muda. Aí começa tudo de novo. Assim, é um trabalho incansável, né? De constante aculturamento, constante educação, enfim. A gente sabe que, inclusive, uma das ideias que saiu do episódio anterior foi fazer workshops constantes de produção e para fazer essa experiência, né? Colocar também o cliente na roda para entender esses processos todos e saber um pouco das dores do que a produtora passa, né? Por quê, né? É tão difícil essa questão toda o pagamento não pode ser com 120 dias. Parece óbvio, né? Mas às vezes é bom falar. O óbvio às vezes precisa ser dito, né? Vocês, assim, já até colocando um pouco de bode na mesa, que a gente trazer. Vai ter um cômodo aqui, tá muito fácil. Então, passa esse papo aqui, né? O papo tá muito fácil. A gente sabe que uma das questões em concorrência, quando a gente fala de concorrência, as produtoras independentes, né? A Mari está aqui representando a Associação de Produtoras Independentes. Os grandes grupos de comunicação hoje passam também por uma transformação, principalmente quando a gente fala em diversificação de receita, né? De fontes de receita, né? A gente tem aí a necessidade também as agências também tiveram que passar aí por uma mudança e transformação de como veio o negócio e os grupos passaram também a vender outros tipos de serviço que não só a criação, né? A produção é um deles. Então, hoje se questiona muito as produtoras in-house, né? Então, existe uma mini-guerra, vamos dizer assim, que está se travando no mercado entre as produtoras in-house e as produtoras independentes. Então, estamos colocando o bode aqui na mesa sobre essa concorrência e como lidar com isso hoje, nesse momento de mercado. Eu falando aqui em nome até da Publicis Production, a gente sabe que o Grupo Publicis tem uma produtora in-house. A gente tem uma relação muito aberta com a APRO, tem um diálogo muito transparente com a Mari, com a APRO. Também, recentemente, abri um diálogo muito, né, próximo com a Massinha. E assim, o que a gente defende muito é justamente ter critérios, ter uma prática de boas práticas, né, de transparência e ter sempre uma relação ética e também acho que também entender o que colocar para dentro e o que fazer fora, né? Até porque o interesse de todo mundo é um crescimento de indústria e um crescimento de mercado
e fazer com que esse mercado cresça como um todo, né? E não simplesmente fazer um bolo separado e olhar para dentro do seu próprio e fazer com que seja um crescimento único de uma empresa única e sola, né? Então, eu queria ouvir de vocês também uma visão de associação. Eu sei que, obviamente, tem defesas e conflitos dentro disso, né, mas é um bode na mesa que a gente precisa conversar sobre esse assunto. Então, acho que é legal cada uma colocar um ponto aí de olhar. Ela já olha pra minha cara, tipo, vai que é sua. Vai que é sua, Mari. Até o Tobias olhou pra minha cara agora. Ai, meu Deus. Tobias, você ouvir também, Tobias. Hablação pura. Você pode pôr o bode aí, que tal, ué? Não, a gente... obrigada, Tobias. Fica muito... Muito desafiador. Não, é um papo árido, sabíamos desse convite, né, Marcinha? Ainda bem que Marcinha e eu, a gente faz Muay Thai, então depois a gente desconta a nossa raiva toda no aparador. Vamos fazer um demonstrativo aqui. Eu adoro. Azeita do meio. A gente afasta a mesa aqui. Já faz. Não, então, a gente, enfim, há 2 anos atrás, a gente teve um episódio, né, Marcinha, que muito emblemático, acho que para as 2 associações. A gente vinha acompanhando esse movimento, né, fora, porque é um movimento dos grupos, como você falou, e quando chegou no Brasil, chegou do jeito Brasil de ser. Chegou de um jeito equivocado, né? Assim, uma visão torta, né? Torta, exato. E sem entender que o mercado brasileiro opera em outros moldes do modelo internacional, porque isso eu acho que vale a gente olhar também. Os modelos fora funcionam muito bem, porque lá fora você tem os profissionais freelances, né? É outro modelo de negócio. Você não tem uma agência reguladora como a gente tem a Ancine aqui. Enfim, uma série de fatores, né? Aqui a gente tem um modelo de negócio onde as produtoras elas contratam os diretores recebem o mínimo garantido para serem exclusivos dessas produtoras. Que a gente tem a agência aqui, né, reguladora do mercado audiovisual. Então a gente tem questões aqui no Brasil que são diferentes de fora. E quando isso veio importado de fora, veio desse jeito meio Tupi-Guarani, vamos chegar aí, vamos fazer como a gente sabe fazer, e veio de um jeito enviesado mesmo, faltando transparência nos processos, feito aquele jeito no puxadinho ali da esquina para ver se resolve. E aí a gente botou a boca no trombone, né? Fomos para a imprensa, fizemos um trabalho aí de divulgação dos incômodos que a gente estava vivenciando naquele momento, porque o que a gente vivenciou naquele momento, e não que a gente não vivencie hoje em dia com algumas agências, de concorrências não transparentes, de falta de ética muitas vezes. Mas isso acontece, inclusive, entre próprias produtoras independentes. Uso do serviço, não só Como a gente falou, os jogos vorazes. uso indevido, né, de tratamentos das produtoras, uso indevido de informações. Então a gente foi vendo uma série de questões que precisavam ser ali colocadas de um jeito mais enérgico, vamos dizer assim. E naquele momento, que não eram um problema, as primeiras que entraram lá atrás, elas entraram fazendo a parte de pós-produção, né, naquele primeiro momento. Algumas, inclusive, eram associadas à APRO. E tudo bem, a gente sempre conviveu num lugar muito, né, quando era de um jeito mais, vamos dizer assim, elegante, a gente conviveu bem. Quando veio importado esse modelo mais agressivo, aí a coisa começou a ficar meio confusa, inclusive internamente, para a gente, com os nossos próprios associados. Foi aí que a gente parou, né, fez esse movimento de imprensa, olhamos internamente o nosso grupo, como é que a gente conseguia ter uma coesão maior. A gente mexeu no Estatuto da Associação para entender o nosso lugar também como associação de produtoras independentes. Houve o desligamento de algumas produtoras in-house, por entender que a gente já não conseguia representá-las mais como a gente já representou um dia. Enfim, então houve todo um trabalho... Uma reorganização de objetivos. De entender isso. E junto com a ABAP houve também um momento de sentar e de entender, e aí, como é que a gente vai tratar esse assunto? No primeiro momento, a gente teve rusgas na relação, já que um bode é pra estar na sala. Cita um exemplo assim, a gente. Não precisa, porque agora a gente já fez as pazes de novo, então
Vamos casar em breve. A Marcinha tá falando que você brigou sozinha. Vamos casar em breve. Quero ser aquele pajem levasse no pesado. Vamos casar em breve. E aí, depois de 2 anos, que é o que a gente falou aqui, de muita discussão, de muitas trocas, enfim, de um diálogo muito honesto, e isso eu agradeço muito a figura da Marcinha à frente da ABAP, liderando todo esse processo. A gente acho que hoje conseguiu chegar, né, Marcinha, num lugar onde as 2 associações estão confortáveis. E em breve a gente vai lançar no mercado, enfim, mas já dando um spoiler aí que a gente conseguiu, que eu acho que era o grande desafio. Como é que a gente consegue traçar boas práticas que permitam que essa realidade de mercado ela ganhe um espaço mais ético, mais transparente, mais justo para todo mundo, enfim, eu acho que, né, estamos Olha que beleza. por aí. Vai dar casamento, Marcinha? Primeiro eu queria dizer que a Mari brigou sozinha, porque eu não briguei com ninguém, não. Mas a gente teve conversa difícil. Segundo, eu acho que a gente vive um momento muito duro no nosso mercado, né? Porque a gente está falando, óbvio, hoje a gente está dando um foco em produção, Claro. mas as agências vivem isso, né? Quer dizer, todo mundo faz o trabalho de uma agência hoje, todo mundo faz tudo. É aquela primeira pergunta, né? Às vezes é concorrente, às vezes é cliente. E eu acho que tem uma espinha dorsal que a gente não pode abrir mão, que é a da transparência, a da ética. Esse lugar, eu acho que ele não deveria ser negociável em nenhuma situação. E eu acho que é o nosso ponto, talvez, de encontro maior, porque o que a Mari trouxe muito forte pra gente lá na BAP é assim, cara, não é sobre quem está fazendo, é como está fazendo. E isso é inegável. Não, uma coisa é, eu tenho uma produtora in-house ou não, eu tenho as produtoras independentes ou não, mas todo mundo está brigando igual. Todo mundo tem a chance de produzir igual, todo mundo tem as mesmas condições. Existe eu diria assim, um espaço de uma produtora in-house que vai escolher o melhor trabalho, por custo, por tratamento, enfim, pelo composto que a gente sempre escolheu. Critérios Mas os justos que critérios sejam os mesmos. e o grande drama disso é que a gente depende das pessoas. E quando a gente depende das pessoas, a gente depende muito de interpretação, a gente depende muito da ambição de cada pessoa para fazer uma escolha. Então, o que a gente tem tentado trabalhar muito junto é como é que a gente traz critérios para que todo mundo possa coexistir, mas que a gente tenha um critério claro. Porque, por um lado, a gente tem as produtoras independentes, às vezes, tendo que mandar orçamento de cobertura, que não deveriam existir. Por outro lado, a gente também tem as agências in-house, que não são, perdão, as agências in-house, as produtoras in-house, que não são necessariamente produtoras in-house, são produtoras. Né? Quando a gente olha para a estrutura que você lidera, é uma produtora, assim, é uma grande estrutura, que merece não só o respeito, como ser tratada como produtora. Como é que a gente faz para garantir a isonomia disso tudo? Sim. Então, o nosso trabalho tem sido muito forte em parceria, exatamente nesse sentido. Tem espaço para todo mundo, ninguém precisa retrabalhar o tempo inteiro, é frustrante, é difícil. E se a gente se unir no que a gente tem buscado, que é desenvolvimento do mercado, basta a gente seguir algumas diretrizes muito óbvias, que não precisariam ser ditas. Mas o óbvio às vezes não precisa ser dito, né? Então, esse é o trabalho que a Mari conduziu com muita paciência, muita, eu diria, coragem, para a gente poder chegar no que ela vai contar um pouco mais para frente, daqui a algumas semanas, espero eu. De novo, a ABAP não tem papel punitivo a nada e a ninguém, mas a ABAP tem um papel, na minha humilde opinião, fundamental de buscar, de novo, os melhores caminhos para que o nosso ecossistema continue crescendo e sendo orgulho para o nosso país e para o mundo inteiro. E é isso que a gente tenta fazer com todos os nossos parceiros. Gente, aqui é o Bodcast, virou LobaCast. São muito lobas, maravilhosos. Eu tava pensando aqui, pra quem tá em casa, eu estaria pensando, se eu estivesse assistindo em casa, assim, e eu, como consumidor final, como público, existe algum momento onde eu entraria nessa mesa, nessa discussão entre as agências, as produtoras, do tipo, o que o público quer assistir? Como que eu posso me conectar com essas pessoas? Quando eu vou escolher um artista, por exemplo, com quem que esse artista se comunica, o nicho de cada um. Existe essa discussão também nos altos escalões que a gente está tendo aqui? Chega até vocês essa preocupação de como atingir os clientes finais, que é o público brasileiro?
que ama tanto publicidade. Eu fui criada com publicidade, gente, as músicas. Meu pai, dos anos 90, até hoje, eu tenho a minha cabeça ecoando. Pipoca na panela. Isso passa pela mesa de vocês? Vai lá, mas vai ser o trabalho de uma agência, né? Essa é a minha rotina, é a rotina de uma agência. Então, é a rotina, falando como a BAP, é a rotina de todas as agências associadas da BAP. Nada do que a gente faz é no achódromo, né? A gente estuda exatamente os pesquisa. consumidores, pesquisa, estratégia, planejamento e uma decisão muito consciente das escolhas que a gente faz e que a gente leva para as marcas. Tudo que a gente não quer é ter toda essa loucura que a gente está discutindo. Para chegar no consumidor, As pessoas simplesmente saírem andando quando a gente não prestar atenção no que a gente fez. E no meio tem algum case assim de que tipo, gente, milhões de reais envolvidos e no final o povo não entendeu o propósito da publicidade. Sem citar, mas assim, Ah, vários. o bode voltou pra mesa. Não, mas a gente não vai citar nenhum, não. Deixa eu ver. Não, Olha a ética. não. Olha só, a Marcinha falou de uma coisa, de orgulho nacional e orgulho do Brasil para o mundo, que eu acho que é um dos pontos que é, para mim, agora também voltando a falar um pouco mais de produção, porque afinal de contas é um podcast de produção, mas assim, podemos ampliar para publicidade em geral, assim, não só produção. O Brasil, ele é um talento, é um celeiro de talento. A gente tem muitos criativos que a gente exporta, né? Muitos criativos trabalhando lá fora e assim ocupando cadeiras importantíssimas. Em matéria de produção, a gente poderia estar produzindo muito mais para fora, né? Fazendo muito mais coisa aqui dentro. E já que a gente tem uma moeda que nos favorece e que, quer dizer, uma moeda que não nos favorece no fim das contas do tempo. Favorece para quem está lá fora, mas a gente, enfim, é uma produção que é considerada mais barata para quem, né? Então, para quem quer produzir aqui e exportar e levar para fora é mais barato. Então, o que vocês veem como associações, assim, tanto de associação do lado das agências e do lado da APRO, poderiam em conjunto trabalhar para fomentar ainda mais o mercado de produção e transformar ainda mais esse mercado num celeiro de produção para exportação? Então, Tato, eu tenho que discordar de você. Eu acho que não, mas É que ela vai falar que ela já faz esse trabalho. bem. Tá. Além da gente já fazer, a gente lá na APRO, a gente tem o projeto Filme Brasil. Da que é Film uma Brasil. parceria com a Apex, que é a Agência do Governo de Promoção às Exportações e Investimento. Esse projeto ele existe desde 2005. Então, a gente acompanha os números de produção internacional que é feito. No último ano, a gente fechou em 54 milhões de Olha dólares. que beleza. Uau. E essa curva ela vem numa ascendência desde o fim da pandemia. E eu acho legal olhar para isso, porque quando a gente começou esse trabalho lá atrás, o Brasil era muito visto e procurado só por causa dos production service, das locações belíssimas que a gente tem, enfim. Basicamente era o que a gente exportava. Hoje, se você pega os números, a gente hoje exporta muito mais full service, que é quando uma produção inteira vem para cá. Então, a gente hoje tem uma safra de diretores que antes a gente não tinha, e fala aí Velas, Ian, Nogari, enfim, todos esses nomes, Alaska, produzindo muito para fora. Hoje são expoentes que não só filmando aqui, mas filmando fora também. Isso que eu ia perguntar, Mari, E porque produtoras de animação, que eu acho que também vem numa leva que pós-pandemia, desculpa te cortar, mas elas tinham uma ou outra que se destacava, mas ainda tinha a barreira do trabalhar em um outro país, né? A distância. Acho que depois da pandemia todo mundo se habituou, exato, se habituou, se acostumou com esse formato híbrido, né, de trabalhar remotamente. Então a gente viu as produtoras de animação dando um boom para fora. Então também é um outro segmento que cresceu muito depois da pandemia. Então, assim, desculpa te corrigir, mas isso é maravilhoso. Você tem errado, eu ia eu concordo com você que tem um potencial de crescimento muito mais. Eu acho que a gente pode crescer muito mais, mas assim, o número não é pequeno, são 54 milhões de dólares. Quando a gente começou esse trabalho, a gente exportava, sei lá, 10, 12, entendeu? Era nada.
Se você olhar hoje, é realmente muito expressivo, Em pouco tempo, 30%, né? 30% para os Estados Unidos, depois o segundo maior mercado é o Reino Unido, logo atrás. Então, realmente, assim, a gente vê que tem esse potencial, mas esse trabalho está sendo feito e hoje, eu acho que, respondendo as suas perguntas, a dificuldade é o Brasil, né, gente? É o Brasil, às vezes é complexo na burocracia. Digo, a gente tem uma questão de importação de equipamento, que é complexo, a questão de entrada de equipamento aqui no Brasil, a questão. Então, quando você entra, a questão do visto também às vezes é uma questão. Então, essas questões mais operacionais, eu acho que acabam dificultando. Dificultam. Quando a gente fala em diretores que trabalham para fora, esses diretores que trabalham para exportação, os diretores que trabalham no Brasil e trabalham lá fora, existe uma diferença ou está contabilizado nesse mesmo número? Então, quando existe porque tem os modelos de exportação, né? Tem o Production Service, que é quando uma produção vem para cá, tem o Full Service, que é quando o trabalho todo é feito aqui. A gente tem o caso do loan out do diretor, que é uma taxa de empréstimo. Então, quando a produtora realmente ela paga essa taxa de empréstimo, né? Ela recebe, desculpa, essa taxa de empréstimo, aí a gente contabiliza como esse modelo de exportação. Tá bom, ótimo. Então, vamos fomentar ainda mais o mercado. E acho que ainda tem muito ainda para possibilidade, muito, né? A gente tem muito talento novo surgindo. Será que E ganhamos o Oscar de melhor filme estrangeiro. A gente ajuda a botar a gente em um outro patamar também. Exatamente. Então a gente está aí com muita possibilidade, ainda tem aí outra possibilidade de Oscar vindo ainda, né? Pois é. Então acho Isso que a gente só tem fortalece. muita coisa para fazer ainda crescer o nosso mercado. A gente vai entrar agora no quadro Bate-Bola com o Tobias. Ai, meu Deus, Marcinha, eu achei que já tinha acabado. Não tá acabando. É o último grande ato. É o último grande ato, o Bate-Bola com o Tobias. E aí o Tobias vai falar com vocês vai ser, ó, papo 1. Nossa, sou super ruim disso. A primeira coisa que vir na cabeça. Resposta bem loba, curta e grossa. Primeira coisa que vier e bem honesta. Mas sim, Você começa comigo? É, você é, né? produtoras in-house e independentes, para coexistirem, o que elas precisam? Ética. Perfeito. Foi um assunto muito recorrente no episódio anterior. Ética, a palavra de comando. E na via. Mas Maria. O maior desafio para independentes hoje é Transparência. Transparência nos processos. Marcinha, internalizar a produção significa Essa é difícil numa palavra. É uma escolha. Eu acho que é uma escolha. Eu não consigo responder uma palavra, sinto muito. Posso falar? Não. pode desenvolver, pode desenvolver. É uma escolha estratégica de cada empresa, de cada agência. A gente percebe que tem agências que internalizam, a gente percebe que tem agências que abrem estruturas. uma questão de cultura interna, né, empresa? Eu acho que, na verdade, eu acho que é uma decisão estratégica, como ter a área de Estratégia de negócio. como ter outras áreas dentro da agência ou não, né? Outras unidades de negócio. Então, de novo, não tem certo ou errado, na minha humilde opinião, mas o como precisa ser feito da forma mais correta, que logo mais a Apple vai falar como. Boa. E, Mari, qual o futuro da produção brasileira? Eu acho que no fim do dia, também não consigo responder em uma pergunta, Tobias, mas eu acho que no fim do dia é tudo audiovisual. É tudo audiovisual, acho que cada vez mais, né, a gente é impactado pelo audiovisual, seja no digital, seja nos streaming, seja no cinema. Então eu insisto que eu acho que é um mercado que está passando por profundas transformações, sim, mas eu acho que é um mercado que vem ganhando cada vez mais relevância. E assim como a Marcinha falou, também acredito, acho que tem espaço para todo mundo, a gente saber coexistir, né, com muita ética, com transparência, de uma forma justa. E para encerrar, uma pergunta para as duas, que é: um combinado que precisamos refazer já é? Cara, de verdade, a gente precisa voltar a se divertir, parar com essa chatice, meu. Boa, Tá se Adorei!
Geniquezão, O gente. tema é como? A gente só discute chatice. Eu não me formei em direito, eu me formei em publicidade, é comunicação, é coisa boa na rua, é criatividade, é risada, é choro, é felicidade. A gente virou um mercado da discussão do que nada leva a lugar nenhum. Só falamos de bode, né, Marginha? Puta que pariu. E Quero o que a gente... impacto tá no público, gente. Não pode falar. Gabi Onofre, desculpa, falei palavrão nas suas redes sociais. Pode falar palavrão sim, a gente tá falando de bode, tem que falar de palavrão. Mas assim, de verdade, gente, pelo amor de Deus, vamos facilitar a nossa vida, entendeu? Vamos achar um lugar que a gente pode se unir e fazer melhor. Vamos voltar a falar de trabalho. Vamos entrar pra escola. Vamos voltar a falar de coisa boa. Vamos colocar nossas marcas, nossas campanhas na cultura popular, sair dessa Vamos memorar, sabe? chatice sem fim de ficar discutindo, é o guia, isso, é aquilo, outro, a regra. A regra é simples, cara. Respeito, ética, é básica. Transparência. É a regra de qualquer sociedade, não é do nosso mercado. Eu falo, na época que a gente conversava, tinham campanhas emblemáticas, né? Vocês foram da exposição ali já? Já tiveram oportunidade? Ainda não, mas a Apro fez 50 anos há 2 anos atrás. A gente fez esse exercício de também levantar as campanhas emblemáticas e, comerciais de Havaianas, Bombril, tantos, né? Guaraná, Você faz, cara, que procissão você tem que você consegue falar com 210 milhões de pessoas todos os dias, cara? Como é que a gente precisa fazer uma sociedade melhor? Tá na nossa mão. A gente precisa começar a achar uma agenda positiva e voltar a fazer coisa foda, que todo mundo olha e tem orgulho, que a gente um ligue pro outro e fala, cara, você que fez, que tesão, parabéns. E não ficar nesse nesse lugar A luz estava tão boa. enfim, autodestrutivo. É um mercado que mais foda do nosso país e que mais se autodestrói. Eu nunca vi. Perfeito. Aboiado. Divas maravilhosas, gentis, muito obrigada pela discussão de um tema que não é fácil, mas é isso. A gente tem que falar mais de temas difíceis para a gente poder se divertir mais em coisa que importa, para fazer um trabalho cada vez mais foda, mais bacana, a gente voltar a ter orgulho do que a gente faz. Antes de vocês irem embora, a gente vai dar um bodinho para cada uma, porque vocês vieram encarar o bode, mas vão levar o bode embora. Muito obrigada. Obrigada. Gente, que só para antes de terminar, eu só queria reforçar uma coisa que acho que é importante, assim, além do trabalho que a Mari vem fazendo frente à porque é maravilhoso, Tato, você chegou na ABAP chegando, assim, nos ajudando muito, acho que você tem feito um trabalho extraordinário, não só no teu grupo, mas também junto à ABAP, então eu queria te agradecer muito, não só pelo convite, mas por todo o apoio. Eu acho que a gente lidera pelo exemplo, eu acho que você é um excelente exemplo para o nosso mercado, então obrigada, viu? Obrigada. E, obrigada que foi gente fina com a gente. Tobias foi gentil mesmo. Obrigada, Tobias. Foi um prazer conhecê-lo. E Tato, também quero agradecer muito pelo convite, pela troca. Faço minhas palavras da Massinha. Realmente a Massinha... Deixa meu bode aqui, Massinha. Gostei demais. Enfim, a gente tem uma troca muito rica, transparente, e que bom que a gente consegue ter conversas difíceis, porque às vezes a Tato puxa minha orelha, eu puxo a orelha dela, mas eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que é conversando com clareza, com transparência, que a gente vai conseguir evoluir, né? E partir para o próximo. E sobre a sua reclamação, também falei isso para Tato. Eu falei, você só me chama para falar de coisa chata, Tato. Eu quero vir falar de coisa legal. Tá bom, gente, vamos lá. Gente, obrigada. Até o próximo episódio do podcast, que vai acontecer às 16h. Fiquem aí com a gente e vamos embora. Beijo, obrigada. Beijo.